Fala galera, chegou a hora de batermos mais um papo aqui com o professor Felipe Gelber sobre nossa vida financeira. Felipe, seja bem-vindo de volta à Conexão. Obrigado, um prazer. Prazer é todo nosso. E gente, no nosso último encontro nós falamos um pouquinho sobre como sair do vermelho, explicamos direitinho tudo que deve ser feito para se livrar das dívidas. E agora, Felipe, que a gente já aprendeu então, já está tudo no 0 a 0, o que é o próximo passo? O próximo passo é não voltar para a dívida. Ótimo! E como que eu faço para não voltar para a dívida? Pois é, o jeito de não voltar para a dívida é a gente ter uma reserva de emergência. Ah, sim. E o que seria essa danada dessa reserva de emergência que a gente tanto ouve falar? É o seguinte, eu preciso ter um pouco do meu dinheiro guardado para que quando acontecer alguma emergência, e quando eu falo emergência pode ser, por exemplo, o carro estragar, ou eu precisar arrumar uma coisa na casa, a casa deu um defeito, ou até eu fui mandado embora e preciso de um tempo para recuperar, para me recolocar no mercado, ou emergência de saúde. Então assim, porque imagina, se eu não tiver esse dinheiro guardadinho lá separado, então eu estou no 0 a 0, não tem dívida mais, estou ótimo, né? E aí acontece o imprevisto, o que acontece? Se eu não tenho dinheiro, eu vou me endividar para solucionar aquela emergência. Então é para isso que a gente tem uma reserva de emergência, que é um dinheiro lá guardadinho, para que caso aconteça algo inesperado, eu consiga cobrir os custos desse evento inesperado sem me endividar novamente. E a pessoa tem que tomar muito cuidado, né? Porque geralmente aí sobra um pouquinho, de repente ela já quer fazer uma viagem, já quer gastar com alguma outra coisa. Como que eu vou saber, Felipe, que aquela quantia é a ideal? Não, então eu já tenho uma boa reserva e posso seguir para outros caminhos. Como que eu vou saber isso? Certo. O ideal aqui é a pessoa contabilizar mais ou menos os gastos essenciais que ela tem. Quando a gente fala de gastos essenciais, são aqueles que não tem como não pagar, né? Então eu pego a conta de luz, a conta de água, algum aluguel, alguma coisa que eu preciso pagar, que são extremamente necessárias, contabilizo isso. Então, por exemplo, eu contabilizei minhas despesas fixas, as despesas que eu não posso abrir mão, e totalizou R$2.000. Então, o conselho é que a gente guarde 6 meses dessas despesas. Então, no caso, quando eu ganho R$2.000, eu tenho a despesa de R$2.000, 6 meses, então eu preciso ter uma reserva de emergência de R$12.000. E essa reserva é justamente para isso. Por quê? Numa emergência, por exemplo, de perder o emprego, olha só, se eu tenho 6 meses das minhas despesas guardadas, eu tenho 6 meses para me recolocar. Então eu posso procurar um novo emprego com um pouco mais de cuidado, eu posso me dedicar a isso um pouco mais, não preciso aceitar qualquer proposta. Ou se, por exemplo, meu carro estragou, eu tenho dinheiro ali, então eu cubro esse gasto, e é importante lembrar de recompor isso depois, né? Então, precisou, usou numa emergência, você coloca lá. Então essa continha aí de 6 meses, o seu gasto mensal fixo, eu acho que ela é suficiente para deixar a pessoa tranquila, para estar preparada para qualquer eventualidade. Maravilha. E vamos então continuar nesse exemplo aí de R$12.000. Onde que eu vou colocar essa quantia? Onde que eu vou guardar essa reserva? Boa. Tem assim, muita gente, quando começa a falar, a pessoa já está ali envolvida com investimento, pensando, e aí tem o pensamento errado de ficar buscando rentabilidade, sabe? A reserva de emergência, o grande objetivo dela é ter liquidez. Liquidez é um termo que a gente usa para falar o quão fácil é eu resgatar esse dinheiro caso eu precise. Então, por exemplo, o máximo de liquidez que eu posso ter é o dinheiro no bolso. Porque se precisar, está fácil ali. Se eu colocar o dinheiro no banco, eu também tenho várias modalidades, várias estratégias de investimento. Tem, por exemplo, fundos de investimento que você só pode resgatar com 30 dias, com 40 dias. Então eu faço o pedido hoje e daqui 40 dias que eu recebo o dinheiro. Tem alguns tipos de investimento que nem sempre aquela é uma hora boa de sacar. Então a gente tem que pensar que a reserva de emergência não é investimento. Então a gente tem que buscar não taxas de rentabilidade boas, eu preciso buscar liquidez. Ou seja, preciso buscar locais onde esse dinheiro seja fácil de resgatar caso eu precise. Afinal de contas, se for uma emergência e eu pedir agora e o dinheiro vir 40 dias depois, não já era. Nada é emergência, já era. Então, nesse contexto, eu tenho basicamente 2 recomendações. Colocar o dinheiro numa poupança mesmo, e aí se alguém já me ouviu dizer, né, que poupança não é investimento, é exatamente isso. Reserva de emergência também não. Essa é a hora para usar poupança, gente. Essa é a única hora que você pode usar poupança. Por quê? É um dinheiro com a mesma facilidade de saque, né? Então, assim, é tão fácil sacar da poupança quanto a conta corrente. Então a gente deixa ali separadinho na poupança, porque lembra, meu objetivo não é rentabilidade. Reserva de emergência não é investimento, assim como poupança também não é. Então tá ali um lugar que você pode deixar, ou aqueles que preferirem, pode usar uma estratégia de um rendimento, por exemplo, de um CDB com liquidez diária. Como o próprio nome diz, esse tipo de investimento, CDB,
ele tem de vários períodos, tá? Tem CDBs que você faz sacar daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos, e existe o CDB com uma liquidez diária. Como o próprio nome diz, você pode sacar ele no dia. Você quer agora, saca agora, você não precisa esperar nada. Então ele tem a mesma disponibilidade. Sem perder nada. Sem perder nada. O que pode acontecer aí você vai pagar naturalmente o imposto, né? O CDB tem incidência de imposto de renda, a poupança não, e vai pagar o IOF, que é o imposto que se cobra sobre a movimentação ali, se ela for num prazo mais curto. E aí, por exemplo, nessa modalidade de CDB, os bancos digitais já têm essa modalidade. Hoje, praticamente todos os bancos digitais têm. Só para dar um exemplo, a NuConta, por exemplo, que é a conta corrente do Nubank, do cartão de crédito que a maioria das pessoas conhece, ela já é só do dinheiro, já está depositado na NuConta, ela já está rendendo próximo de 100% do CDI. Então, e é também com liquidez diária. Eu posso chegar e sacar na hora que eu preciso. O Banco Inter também tem uma modalidade de investimento chamada CDB liquidez diária, que também oferece. Então, para resumir, a reserva de emergência tem que estar num investimento com o máximo de liquidez possível. Então a gente escolhe poupança, principalmente poupança de grandes bancos, que é fácil de sacar, né? Qualquer caixa eletrônico saca, ou em CDB de liquidez diária, que a gente deu como exemplo aqui, a NuConta do banco do Nubank e o CDB com liquidez diária do Banco Inter. Maravilha. E outro erro ou tentação, né, que a gente pensa, nossa, agora está no 0 a 0, comecei a juntar um dinheirinho, e a pessoa já quer usar esse dinheiro para investir antes de ter a reserva. Isso é um erro, né, Felipe? Esse é um problema, porque quando a gente começa a entender, e é legal isso, né, que a pessoa começa a entender sobre finanças, próprias finanças pessoais, e ela começa a entender e ela fica muito aflita, ansiosa para que chegue a hora de investir, né? Isso é ótimo, né? Que bom, né? É melhor você ter uma aflição por investir do que por consumir. E tá endividado pra caramba, né? Endividado pra caramba. Só que é importante ter essa reserva de emergência, porque isso o que pode acontecer? Vamos supor que alguém, um desavisado, pulou essa fase, pulou essa etapa. Ele juntou, equilibrou, não tem mais dívida, agora já vou investir. Ele vai, por exemplo, para o mercado de ações ou um outro tipo de investimento. E aí ele tem uma emergência, que todo mundo está sujeito a isso. Né? Um carro que estraga, uma casa, perda de emprego. E aí, só que ele não tem dinheiro disponível, porque o dinheiro que ele tem está investido nessa estratégia que ele decidiu lá atrás. Normalmente, essas estratégias, por ter uma rentabilidade maior, o saque delas, às vezes, pode demorar mais, e aí pode demorar de 30, 60, 90, até 6 meses, por exemplo, ou ser um investimento de renda variável que o momento do saque não é oportuno. Às vezes, naquele momento, sacar aquele dinheiro da renda variável não é uma boa oportunidade. E a pessoa fica numa sinuca de bico. Por quê? Ela não tem dinheiro, mas tem. Né? Ela tem aquele dinheiro lá guardado, mas ela não pode sacar porque não é oportunidade ou porque não pode, porque o investimento dela é com prazo mais longo. E ela acaba tendo que fazer o seguinte, olha que loucura. Ela tem o investimento lá e tem que contrair uma dívida. E não faz o menor sentido. Então, por mais que sei que doa, a gente quer, não, agora eu quero investir, é importante, não comece a investir sem ter a sua reserva de emergência. Porque senão pode acontecer uma situação que você vai ficar ali tendo dinheiro, mas não tem. Vai ficar à mercê, né? Outra dívida, aí acabou tudo, a gente volta para... Volta lá, lá atrás, Tá certo, Felipe. Muito obrigada pela sua participação. E, pessoal, no nosso próximo encontro, a gente vai continuar batendo papo sobre finanças e aí, sim, a gente vai explicar agora que todo mundo já saiu do vermelho, já tem uma reserva de emergência, a gente vai falar um pouquinho sobre investimentos. Combinado? Felipe, valeu, até a próxima. Tô aí, obrigado, tchau, tchau. Pessoal, nós vamos então para o intervalo bem rapidinho, mas continuem de olho porque já já eu tô de volta.